Existe um experimento simples que quase ninguém tem coragem de fazer. Não custa dinheiro, não exige tecnologia e não depende de nenhum conhecimento especial. Ainda assim, para muitas pessoas, ele parece quase impossível. Ficar 30 minutos completamente sozinho, sem o celular, sem música, sem podcast, sem mensagem, sem tela, apenas você, seus pensamentos e o silêncio. Parece algo trivial, mas para muita gente isso gera um tipo estranho de inquietação. Nos primeiros minutos, a mente começa a procurar algo para fazer. Surge uma vontade automática de pegar o telefone, checar alguma coisa, abrir qualquer aplicativo. Esse impulso não acontece por acaso. Ele é resultado de anos treinando o cérebro para evitar o silêncio. Durante grande parte da história humana, o silêncio era inevitável. Caminhadas longas, viagens, trabalho manual ou simplesmente momentos de espera criavam pausas naturais na mente. Esses espaços permitiam algo fundamental: o cérebro processava a vida. Hoje, eliminamos quase completamente esses intervalos. Cada segundo vazio virou uma oportunidade de consumir algo. Um vídeo curto, uma notícia, uma notificação ou uma sequência infinita de conteúdos que parecem interessantes por alguns segundos e desaparecem logo depois. Isso criou uma mudança silenciosa na forma como pensamos. Nos acostumamos a viver em modo de entrada constante. O cérebro recebe informação o tempo inteiro, mas raramente tem espaço para refletir sobre aquilo que recebeu. E sem reflexão, conhecimento não se transforma em sabedoria. Imagine ouvir 10 conversas profundas em sequência sem nunca parar para pensar em nenhuma delas. A maior parte do conteúdo simplesmente passa pela mente sem deixar marca. Algo semelhante acontece quando passamos horas consumindo conteúdo digital. Estamos sempre recebendo ideias, opiniões e estímulos, mas quase nunca paramos para perguntar: o que eu realmente penso sobre isso? Esse é o custo invisível da distração permanente. Sem perceber, começamos a perder a capacidade de conversar com nós mesmos. E isso é mais sério do que parece. Porque algumas das decisões mais importantes da vida dependem exatamente desse tipo de reflexão interna. Qual caminho profissional seguir? Que tipo de pessoa queremos nos tornar? Que tipo de vida realmente vale a pena construir? Essas respostas não aparecem em meio ao barulho. Elas surgem quando existe espaço para pensar. Existe uma história curiosa sobre grandes pensadores, cientistas e escritores. Muitos deles tinham um hábito que hoje parece quase estranho: caminhar longas distâncias sem nenhum estímulo. Essas caminhadas não eram apenas exercício físico. Eram momentos de pensamento profundo. Durante essas caminhadas surgiam ideias, soluções e insights que não apareciam enquanto estavam trabalhando diretamente em seus projetos. Existe algo peculiar sobre o ato de caminhar. O corpo se move automaticamente, enquanto a mente começa a organizar pensamentos. Sem notificações, sem interrupções e sem distrações. Esse estado mental é extremamente raro hoje em dia. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou tão poderoso. Quando uma pessoa aprende a ficar sozinha com seus próprios pensamentos, algo começa a mudar. Primeiro vem o desconforto. A mente está acostumada a estímulo constante. Ela tenta escapar do silêncio. Surgem pensamentos aleatórios, inquietação e uma sensação estranha de vazio. Mas se você permanece ali, algo diferente acontece. O cérebro começa a desacelerar. Ideias começam a se conectar. Memórias aparecem. Perguntas importantes emergem. Esse processo é essencial para o desenvolvimento humano. Sem ele, a vida se transforma em uma sequência automática de reações ao ambiente. Respondemos mensagens, consumimos conteúdo, reagimos a estímulos e seguimos repetindo padrões. Mas quando existe tempo para reflexão, surge algo diferente. Surge consciência. Consciência sobre nossas escolhas, nossos hábitos e nossos valores. E isso muda completamente a forma como vivemos. Porque uma pessoa que pensa profundamente começa a perceber algo que a maioria das pessoas ignora. Grande parte do que fazemos todos os dias não foi realmente escolhido por nós. Foi simplesmente herdado do ambiente. Abrir o celular automaticamente. Checar notificações sem necessidade. Consumir conteúdo sem propósito. São comportamentos que se tornaram reflexos. Mas quando você passa tempo suficiente em silêncio, esses reflexos começam a ficar visíveis. Você percebe o quanto da sua atenção está sendo capturada por coisas que, no fundo, não são tão importantes. E isso cria uma oportunidade rara. A oportunidade de recuperar o controle da própria mente.
Não significa abandonar tecnologia ou viver isolado do mundo moderno. Significa algo muito mais simples e poderoso. Criar espaços deliberados de silêncio. Momentos onde a mente pode respirar. Momentos onde você não está reagindo a estímulos externos. Momentos onde você pode simplesmente pensar. Pode parecer pequeno, mas ao longo do tempo, esses momentos acumulam algo extremamente valioso: clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre para onde sua vida está indo. E quando uma pessoa começa a viver com clareza, muitas distrações perdem automaticamente o poder que tinham antes. Não porque alguém proibiu, mas porque elas deixam de parecer importantes. Talvez o maior desafio da vida moderna não seja encontrar mais informação. Talvez seja encontrar espaço para pensar sobre aquilo que já sabemos. E, curiosamente, esse espaço sempre esteve disponível. Ele começa no momento em que você decide ficar alguns minutos sozinho com a própria mente.